O que é mais importante? A sua lembrança ou aquilo que está escrito? E se tudo isso que você acredita que você viveu, as suas lembranças, for na realidade uma mentira construída para te controlar? Essa foi a pergunta que martelou na minha cabeça durante toda a leitura do livro 1984, do George Orwell. E hoje aqui eu vim compartilhar com vocês a minha experiência realmente intensa, às vezes um pouco aterrorizante em alguns momentos, de mergulhar em um livro que é muito mais do que uma ficção, né? É um alerta e se você estiver preparado para questionar tudo isso, vem comigo para a gente entender um pouco mais sobre esse livro. Primeiramente, seja muito bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo a este ambiente aqui, onde a gente fala sobre a resenha dos livros, a gente vai falando sobre os livros, principalmente as leituras que eu vou fazendo, que eu vou trazendo aqui para vocês, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre os livros de forma mais aprofundada. E se você ainda não está inscrito nesse canal, é a primeira vez que aparece, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, porque aqui a gente sempre vai falando sobre literatura, sobre livros, né? Para que a gente possa realmente conversar sobre esse mundo maravilhoso da literatura. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo para que a gente possa entender um pouco mais sobre essa obra maravilhosa. O livro que nós vamos falar hoje é este daqui, 1984, da editora Literatus, né, e do autor George Orwell. E esse é o segundo livro que eu leio do autor, né? E um acaba sendo bem diferente do outro, mas agora a gente vai falar um pouco mais sobre o livro. O livro, né, do George Orwell, né, do autor George Orwell, é a segunda leitura que eu já faço do autor. Essa obra foi publicada em 1949 e essa é uma das obras mais famosas do autor, né? É uma das pedras fundamentais do gênero distópico. Ou seja, a história se passa aqui na Oceania, né, em um estado totalitário e onipresente governado pelo partido e o seu líder enigmático, o Grande Irmão. Né? Aqui no livro, a sociedade é vigiada 24 horas por dia pelas teletelas, que são uma forma das pessoas conseguirem identificar aquilo que você está pensando, né, a todo momento que você estiver perto de uma teletela. E a polícia do pensamento pune qualquer pessoa que tenha um desvio ideológico, ou seja, o chamado de pensamento crime ali durante a leitura. E a história é reescrita diariamente para servir aos interesses do partido. Ou seja, tudo aquilo que é modificado tem que ser alterado em toda a história de todos os livros que já foram produzidos e de todos os jornais que já foram produzidos para que aquela história seja verdadeira em qualquer lugar. Esse aqui é um mundo onde a guerra é paz e a liberdade é escravidão e a ignorância é uma força, não só num cenário, né? Acaba sendo um pesadelo bem arquitetado, né? E aí a gente acompanha, né, o principal ali, sendo uma das pessoas que tem que reescrever essas histórias, mas ele, de certa forma, não só aceita, né? Ele começa a questionar um pouco tudo isso e essa verdade, meio que lembrando das coisas que aconteceram, que, por exemplo, às vezes eles estavam em guerra com um determinado país ou um determinado continente, e depois tudo aquilo era mudado numa outra semana. E aí o nosso principal começa, mas semana passada não era com outro tipo? Como que teve essa mudança? E é isso que a gente vai acompanhando durante a nossa leitura, sobre todo esse questionamento que o nosso principal, o nosso ali, acaba questionando durante toda esse governo, toda essa dinâmica de ser vigiado 24 horas. E é com isso que a gente vai iniciar a nossa leitura. Bom, primeiramente a gente acompanha a vida do Winston Smith, que é o nosso principal, né? Que é um homem de 39 anos, que ele trabalha no Ministério da Verdade, que é uma das partes ali, onde as pessoas trabalham com o Grande Irmão, né? No partido do Grande Irmão.
e ele acaba falsificando, né, ou alterando ali documentos históricos, né, jornais, revistas, livros e várias outras coisas. E internamente, porém, esse Winston acaba vendo algumas distâncias, né, ou algumas mentiras do próprio partido, e isso começa a alimentar um pouco desse ódio, um pouco dessa sensação de que ele não está liberto, que ele está, na realidade, sendo enganado a todo momento, né? E esse ato, né, de rebeldia começa com um diário, né, que ele começa escrevendo em um local onde a teletela não consegue ver, e no meio de tudo isso ele acaba escrevendo que algo que era considerado um crime, que ele coloca abaixo o grande irmão. E é um crime que é punível com a morte nessa sociedade onde ele vive. E essa revolta dele, né, vai começando a crescer em sua mente, e isso vai ganhando um novo sentido quando ele conhece a personagem Júlia, que é uma jovem que aparentemente é uma devota ao partido, mas na realidade ela compartilha um pouco desse ódio dele ao sistema, só que ela consegue ludibriar muito bem, né? E aí isso inicia um romance que é proibido pelo partido, porque os casamentos precisam ser aprovados pelo partido, e o ato sexual ali naquele momento só pode ser feito com o intuito de ter filhos, ou seja, somente de procriação. E mais nada além disso. Então, já era um crime por si só. E a trama vai se aprofundando nesse momento, quando eles decidem se unir, né, a uma suposta irmandade, né, que se eu não me engano, é chamada de Brotherhood ali, que é liderada pelo Goldstein, né, que era todos acreditavam que era um mito de fato. E aí essa trama começa a ganhar um pouco mais de notoriedade quando isso acontece. E aí a gente vê a maldade dessa sociedade em si nestes momentos ali, quando eles começam a se juntar com esse partido ali, que para ir contra o partido do grande irmão. Tá? E aí a trama começa a ficar bem mais pesada nesses momentos. Então, durante a leitura, você vai ver que ela vai tendo momentos bem legais, mas depois que chega nisso, começa a ficar bem pesado realmente a história. Agora que a gente falou um pouquinho ali, né, sobre o livro, né, falamos um pouquinho, vamos conversar um pouco mais sobre o autor, né? O George Orwell é realmente uma mente visionária, né, sobre essa obra, né? O George Orwell realmente a vida dele foi marcada por várias experiências que moldaram a sua visão crítica ali do poder, né? Ele foi um policial imperial na Birmânia, lutou na Guerra Civil Espanhola e realmente todas essas vivências que ele teve ali tornaram ele esse crítico, né, desse totalitarismo, tanto da direita quanto da esquerda, né? E esse livro, em 1984, é o seu grito ali de alerta máximo, ou seja, é uma análise profunda sobre os mecanismos de controle e de fragilidade realmente. O autor morreu em 1950, pouco depois de finalizar esta obra aqui, que é a sua obra mais duradoura, ele faleceu. Então ele nos deixa com todos esses escritos. E assim como de certa forma é um pouco diferente da outra que eu já comentei aqui, né, da Revolução dos Bichos, mas é um pouco diferente dessa outra obra, porque a Revolução dos Bichos é um pouco mais velado, um pouco essa forma crítica dele. Já em 1984, ela se torna muito mais presente, muito mais visível para todas as pessoas. Então, acaba sendo uma crítica muito mais direta do que foi a Revolução dos Bichos. Agora que a gente já conversou um pouco aqui, eu quero falar um pouco mais sobre a minha visão como leitor. Enquanto eu estava lendo, né, esse livro 1984, ele foi uma experiência ali de abstração, de certa forma, da realidade que a gente vai vivendo. Em muitos momentos, eu precisava parar, refletir de fato como é que nós nos comportamos.
o que, que é a nossa realidade, por exemplo. E o livro vai muito além, né, do que essa simples história. Ele te força a começar a pensar e questionar algumas coisas. Confesso que algumas partes da leitura, principalmente depois que ele se junta a essa irmandade, a crueldade de fato das pessoas se torna um pouco mais evidente, né? Mas desde o começo do livro a gente já vê ali, por conta da criação do partido, né, do Grande Irmão, a gente vê ali as pessoas comemorando a morte de outras pessoas, a gente vê a tortura psicológica que é utilizada, a repressão sexual ali, né? E isso acabou deixando a leitura um pouco bem mais pesada e bem mais difícil, né? Essa leitura quando a gente vê, né, de forma tão presente isso acontecendo. Mas essa forma como eu fui ver é o ponto, né? Porque o George Orwell, ele quer nos mostrar aqui o quão aterrorizante é o sistema que controla até o que você sente, né? Porque no caso do livro, a gente vê um sistema controlando até mesmo aquilo que você pensa durante 24 horas do seu dia. Ou seja, basicamente ali você tem que ser burro para viver naquela sociedade e aceitar tudo que te colocam na sua frente, né? E a angústia do Winston, né? As suas dúvidas sobre a sua própria memória, sobre a sua luta por um pingo de verdade, são contagiantes, de certa forma. E a gente começa a se questionar, mas peraí, e será que, né, na minha realidade, por exemplo, pode ter sido alterado por alguém, o que pode não ter sido alterado? Será que essa história é realmente verdadeira? Então tem todos esses pontos ali. E é um livro que te deixa muito pensativo, né? E é bem provável que eu precise lê-lo novamente no futuro para captar todas as camadas que o autor nos mostra dentro desse livro. Agora, olhando para essa obra com o olhar de quem também escreve, né, a genialidade de fato do George Orwell é avassaladora de fato. Essa construção de mundo que ele não criou somente uma sociedade, mas ele criou também uma língua nova, que aqui no livro é dada como a novilíngua, né, com um propósito claro, que é impedir o pensamento crítico, e o nível de detalhe dele é absurdo, né? Como ele vai falando das alterações durante o livro, né, das alterações históricas, das alterações de palavras, para não ter espaço para as pessoas pensarem. Então, toda essa criação dele foi muito bem, né, detalhada. E o final realmente, como eu comentei, o livro não precisa de um final feliz, né? O que o George Orwell nos entrega é muito mais poderoso, porque ele nos entrega aqui um questionamento aberto que ecoa na mente depois de terminar a última página, que ele não quer te dar respostas confortáveis, ele quer te perturbar, te deixar inquieto, e é uma lição ali para nós escritores de coragem nessa narrativa. Ao mesmo tempo que ele construiu um mundo totalmente novo, ele também fez uma crítica a todo um sistema, a tudo que nós estamos vivendo ou que ele viveu nessa época de forma muito mais direta, e mesmo assim ainda conseguiu deixar uma obra tão maravilhosa que percorre ao longo dos tempos dessa mesma forma como já tem vindo ao longo dos tempos. Então, às vezes, a gente tem que pensar um pouco antes da nossa criação das nossas histórias. Bom, agora a gente está finalizando aqui, né, a nossa conversa aqui sobre o livro do 1984, mas eu quero te lembrar mais uma vez, já se inscreve aí no canal, tá? Ativa as notificações, porque isso é muito importante para mim, e isso vai me ajudar bastante. Então peço para que você realmente já se inscreve, ative as notificações, curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas, para que a gente possa continuar conversando sobre essa literatura, sobre os assuntos de livro aqui nesse canal. E para concluir, o veredito é o seguinte: o livro 1984, esse daqui, ele não é um livro, né? Ele é uma experiência de fato. É uma leitura muito necessária, desconfortável, mas que todo mundo deveria ler pelo menos uma vez.
né? Ele fala sobre a importância da verdade, da privacidade, do amor, da liberdade, do pensamento, e em uma era de desinformação, né? De redes sociais, vigilância de todas as formas, e essa obra do George Orwell mostra realmente algo mais atual do que nunca, né? Onde nós acabamos vivendo aí cercados por câmeras para todos os locais, né? E essa vigilância constante, que até para algumas pessoas podem trazer um certo receio, mas para outras não tem tanta preocupação. Então é uma leitura que eu recomendo muito, mas prepare-se porque esse livro não é algo leve e tranquilo. É um livro um pouco pesado em alguns momentos acaba sendo mais leve, mas de certa forma é uma outra realidade para que a gente possa refletir, pensar e começar a tentar olhar outras situações e outros momentos, né? Então, é sobre tudo isso. E se você já leu esse livro, tá, de 1984, de George Orwell, me diz aqui o que mais te impactou nessa história, né? Para a gente debater aqui nos comentários, falar um pouquinho, para que a gente possa ter mais consciência sobre tudo isso. Então, vai falando aí, deixa a sua indicação. E se você quer ler esse livro, tá? Na descrição vai estar um link para você poder adquirir, para que a gente possa continuar conversando. E quem sabe, se você ainda não leu esse livro, você fazer a leitura e aí depois você me dizer aqui o que você achou também, tá? E eu vou ficando por aqui. E aí eu te espero no próximo vídeo.